E aí, galerinha, tudo bom? Galera que nos ouve, galera que nos vê também. Muito bem-vindos a mais um VUPcast. Este é o VUPcast, seu podcast sobre tecnologia e gestão de pessoas. Então, nos outros VUPcasts, a gente gravou com empresas super legais. A gente gravou com a ClickBus, gravamos com a Stone. A gente gravou com um cara muito legal da Max Milhas, o nome dele é Léo Veloso. Muito bacana sobre o UX. Galera, vale muito a pena conferir. Você que não viu ainda, entra lá no nossa página do Spotify, que tá tudo gravadinho lá, tá muito legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de turnover, né, Felipe? Sim. E estamos aqui eu, Dani do Marketing, Felipe Couto, CEO da VUP, pra gente poder conversar um pouco sobre turnover. Bom, primeiro a gente vai falar o que é o turnover, né, e qual que é a importância da gente medir o turnover na nossa empresa. Então, o turnover, geralzão, assim, é exatamente a quantidade de pessoas que entra e sai da sua empresa. É a rotatividade que tem na sua empresa de entrada e saída de funcionários, né, Felipe? Isso mesmo. O pessoal fala muito sobre employer branding, atração e tal, processo seletivo, como é que melhora o processo seletivo, engaja, mas a gente esquece do principal. Depois que a gente trouxe a pessoa, por que a pessoa sai? E o turnover, muitas das vezes, principalmente na área de tecnologia, é algo que descabela qualquer pessoa. É o maior turnover do mercado, é o mercado de tecnologia, e é importante a gente entender essa movimentação das pessoas, essa rotatividade. Então, eu acho que o bate-papo vai conseguir alinhar muitas expectativas e ajudar as pessoas a reterem mais esses profissionais e entenderem o motivo pelas quais eles estão saindo. Bacana. É legal a gente poder perceber que existem dois tipos de turnover. Tem o turnover involuntário e o turnover voluntário. Turnover involuntário é que quando a pessoa é demitida. Involuntário, a empresa demite aquela pessoa por algum motivo. E o voluntário é quando aquela pessoa pede demissão. Ambos os casos são preocupantes, porque pode ser que você tenha alguns problemas tanto internos quanto externos. Isso quer dizer que pode ter algum problema no seu employer brand, as pessoas que estão vendo de fora podem estar entendendo errado a sua cultura, ou então você mesmo está contratando pessoas que não estão muito alinhadas com a sua cultura. Então pode ser um erro interno, um erro externo. Sim. E isso é bacana você perceber o quanto antes, para poder resolver o quanto antes também, né? Sim, com certeza. É importante a gente entender se o problema está no processo seletivo, se o problema está em questões culturais, e a gente consegue fazer isso com entrevistas de desligamento, a gente consegue fazer isso com conversas no dia a dia, entender os motivos pelas quais as pessoas estão saindo. Pode ser também problema de performance, então a gente tem que entender se a gente está conseguindo ter um ambiente colaborativo suficiente para a pessoa aprender, a pessoa crescer internamente, entender o motivo pelo qual aquela pessoa não bateu as metas, o motivo pelo qual ela está desligando. Então, esse trabalho investigativo tem que ser feito constantemente e tem que ser feito constantemente por todos os membros da empresa, não somente pelo RH. Então, pelo gestor da pessoa, pelo par da pessoa, porque é muito importante fazer essa análise 360 para saber onde está o gap do turnover, tanto involuntário quanto voluntário. Se estiver no processo seletivo, é importante a gente entender as etapas pelas quais as pessoas passou e por que ela teve essa evasão. Se tiver na cultura, é importante o RH entender o porquê que aquela pessoa não teve a cultura da empresa, ou se essa cultura não está sendo transmitida da melhor forma. E se for performance, tem que entender também o momento da pessoa. Talvez a pessoa não está no momento legal, ou seja de vida, seja profissional, ou por algum motivo mesmo aquela pessoa não se enquadrou tecnicamente com o que você estava esperando, pode ser um desalinhamento de expectativa. É muito importante esse trabalho investigativo, né, Dani? Exatamente. Como que a gente faz isso, né, Felipe? É legal a gente dar algumas dicas de como que a pessoa pode descobrir esse tipo de coisa. É a pesquisa, né? A gente faz, aqui na VUP é legal porque a gente faz umas pesquisas literalmente. A gente faz um formuláriozinho simples, Sim. A gente coloca lá alguns motivos, faz uma pesquisa com a galera aqui de dentro mesmo, com os VUPers, e aí a gente vai descobrindo através dessas pesquisas, que são bem sinceras, a gente pede pra galera ser bem sincera, bem transparente, pra gente poder identificar quais são os motivos, quais são os pequenos probleminhas mesmo que a gente tem interno que a gente pode resolver. Mas se a gente não fizer a pesquisa, a gente não vai descobrir e não vai solucionar aquele problema. Com certeza. Então, pesquisa é uma coisa bacana, conversa mesmo, às vezes marcar uma reunião simplesmente poder falar, olha, gente, e aí, como que tá a equipe, como que tá a sua vivência aqui dentro, o que você acha que pode melhorar, o que não pode melhorar, é um jeito de fazer isso, né? Sim, são vários pontos que a gente pega dentro de todos os processos, tanto do processo seletivo, do processo de onboarding, do processo de crescimento da pessoa dentro da empresa. Então, pegando esse gancho já das pesquisas,
No processo seletivo, a gente tem uma pesquisa que a gente chama de NPS, né? Que é o Employer Net Promoter Score. E também tem o NHS, né? Que é o Net Hiring Score. Então essas pesquisas elas são importantes em determinadas etapas dentro do crescimento da pessoa dentro da empresa para a gente conseguir pegar esses ganchos. Então, será que o seu processo seletivo é legal? A pessoa gostou? Quais as etapas que a pessoa se sentiu confortável, desconfortável? Então você consegue entender se a pessoa realmente gostou do seu processo, para você saber se o seu processo está legal e ele está sendo feito de forma qualitativa para evitar os turnovers voluntários e involuntários. Será que o processo de onboarding dessa pessoa foi legal? Será que a forma com que você recebeu essa pessoa dentro da empresa fez com que ela entendesse muito bem a cultura e você transpareceu muito bem como é que são os processos internos? Porque ele influencia também no involuntário e no voluntário. Pesquisas de clima organizacional, o clima da sua empresa está legal? Salário, benefício, plano de carreira, ambiente de trabalho, processos, etc. Será que você está oferecendo um clima legal para essa empresa e para essa pessoa crescer e evoluir dentro da empresa? Será que o trabalho dela com os pares está sendo legal? Está tendo feedback? Como é que você tem feito o one-on-one? Se você faz o one-on-one? As reuniões estão sendo produtivas? Tem planos de ações depois de cada reunião? Tudo isso faz parte do processo de turnover. Às vezes a gente acha que turnover, a pessoa mudou ela quis mudar para outra empresa porque hoje ela não faz mais sentido para dentro da VUP, por exemplo. Mas por que ela saiu da VUP, sabe? Eu acho que são vários pontinhos que acontecem durante a vida da pessoa, desde o processo seletivo, desde ele conhecer você até a tomada de decisão de sair ou ele ser demitido, que a gente tem que olhar. Turnover não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, turnover é uma coisa que acontece durante a trajetória da pessoa dentro da empresa, né, Dani? Verdade demais isso, Felipe. E é legal analisar essa taxa, galera, porque como eu estava até conversando mais cedo com o pessoal, às vezes você tem uma taxa de admissão muito alta, mas aí às vezes aquelas admissões que você está fazendo, elas são para preencher um buraco de pessoas que saíram. Então é legal olhar ponto a ponto, igual você falou, pra gente ver os motivos do que está acontecendo. Para ver como que tá rolando aquela taxa de admissão muito alta, ou a taxa de demissional mesmo muito alta. É importante não ficar só no número, né? É legal você analisar mesmo, qualitativamente, analisar mesmo os motivos daquele fato que tá acontecendo, da sua taxa tão alta, e aí tentar solucionar com essas medidas que você está dando aí, essas dicas. Porque tem vários casos, né, Dani, que a gente vê no mercado da empresa se orgulhar muito de contratar rápido e contratar em grande quantidade. Mas será que essas pessoas que essa empresa contratou, elas ficaram por um período de tempo interessante? Porque não adianta nada eu contratar 100 pessoas este ano e em menos de 12 meses, aquelas 100 pessoas que eu contratei, somente, 50, 60 ficaram na empresa. Então a gente tem que se preocupar com isso. Não adianta nada a gente ter um processo seletivo rápido, ágil, só que a gente não consegue reter essas pessoas. E talvez o processo seletivo ágil e rápido não seja feito de forma qualitativa. Então a gente não consegue ter as pessoas engajadas e as pessoas com a cultura e as expectativas que a gente precisa, né? Você falando de cultura é interessante porque é bacana cada empresa entender muito bem como que é a cultura da empresa, né? Às vezes a gente fala muito em employer branding, fala muito de ação, fala muito do que fazer e às vezes é mais entender como que é a sua empresa, como que funciona a sua empresa. A cultura é muito importante. É um trabalho que você tem que colocar no papel. Olha, a gente é assim, assim, assado, a gente procura um profissional que gosta e se importa com esses valores. E aí, a partir daí, eu acho que antes mesmo do processo seletivo, tem que entender bem qual que é a sua expectativa com relação àquele profissional que está entrando, porque isso também diminui a taxa de turnover, né? Melhora a percepção que você tem na empresa e a percepção que as pessoas têm na sua empresa. É importante a gente sempre buscar pessoas com a cultura e valores alinhados com a nossa empresa, porque a tendência dessas pessoas ficarem mais tempo é muito maior. E cultura é algo que é difícil treinar e difícil mudar. Agora, a parte técnica é fácil Só aprende, né? Sim, a pessoa aprende essa parte técnica. Então, um dos pilares mais importantes para a gente ter uma taxa de turnover baixa, tanto involuntário quanto voluntário, é a gente se preocupar com a cultura. A cultura organizacional é o que faz as empresas crescerem. As pessoas são parte fundamental da empresa. Então, cada um tem um jeitinho diferente, mas no final das contas, quando você tem a cultura alinhada, todo mundo está ali pelo mesmo objetivo e os mesmos valores. Com
Com certeza. E a gente se preocupa muito com isso aqui dentro da VUP, né? Sim. É muito legal porque, por exemplo, nosso setor de GG, que é uma pessoa só, Bruninha, linda, ela se preocupa muito em fazer ações para poder cada vez mais fortalecer a nossa cultura. Então é importante ser também um trabalho não só de GG, não só de gente de gestão, não só do RH, mas tentar envolver a galera inteira nesse mesmo propósito, né? Fazer ações, fazer coisas que estão alinhadas com a cultura, que vão trazer cada vez mais forte para as pessoas a cultura, né? Sim, uma coisa legal, Dante, que vale a pena você contar, como que foi a parceria com a Prússia, porque foi algo que veio de cultural da VUP e a gente conseguiu internalizar isso e agora a gente está externalizando com a nossa parceria. Então é importante a gente falar isso porque eu acho que quando você vê o dia a dia nosso, flexível, a galera tomando uma cervejinha numa, sei lá, quinta-feira de tarde, quarta-feira de tarde, e o tanto que isso melhorou na performance do pessoal e engajou o pessoal mais, né? Acho que vale a pena você contar um pouquinho pro pessoal. Com certeza, você vai me ajudando. Não só da Prússia, né? Mas das outras parcerias que a gente está Red fazendo, Bull. Red Bull. Verdade. Então, galera, a gente gosta muito de fazer parceria com empresas que têm a ver com a VUP, que tem a ver com a nossa cultura. Max Milhas. Max Milhas é uma delas também. A Prússia é muito legal porque a gente fez uma parceria muito bacana. Sim. A gente toma uma cervejinha aqui, a galera toda posta no Instagram, a gente faz uma propagandinha pra Prússia, claro, que são os nossos parceiros que a gente tá gostando muito. A gente tem também a ideia de que existe toda uma questão de beber de forma consciente no mercado, dentro do trabalho e tal, mas a gente tem uma cultura muito flexível com relação a isso. E a galera gosta de chegar numa sexta, numa quinta, tá meio estressado no horário de trabalho, às vezes vai fazer uma reunião com o cliente, com o parceiro, e a gente traz a cerveja pra cá. Sim. Isso melhorou e muito o nosso desempenho. A gente ficou mais feliz mesmo, é divertido, é legal poder apresentar uma cerveja que tem um grande peso no mercado. Sim. E falar, olha, a gente tem uma Prússia aqui, de poder oferecer, isso é muito legal. Esse tipo de parceria também fortalece ainda mais a nossa cultura e fortalece ainda mais o jeito com o qual a gente lida com os nossos colaboradores, os VUPers, né? E o legal, Dani, é que a cultura das empresas que a gente busca fazer parceria são culturas que têm a ver com a VUP. Então a ideia da Prússia é você beber menos, mas beber com qualidade. Nossa parceria com a Max Milhas, a gente adora mobilidade, a gente viaja bastante, a galera da VUP ama viajar, os desenvolvedores que a gente contrata constantemente estão mudando de cidade, e a Max Milhas tem apoiado a gente com vouchers de desconto para conseguir conectar pessoas do mundo inteiro. A gente também tem a parceria com a Red Bull, que tem super a ver com a VUP de velocidade, agitação e aquela maluquice, né, que a gente sempre faz aqui dentro da nossa premissa de velocidade. ClickBus também ajudando a gente com questão de mobilidade. Então a gente sempre tenta buscar parcerias estratégicas para a VUP que façam sentido tanto internamente para os nossos colaboradores, em forma de engajamento, mas também que façam sentido externamente para os nossos clientes, para as empresas que a gente atende, os desenvolvedores que a gente contrata, mantém contato. E isso é uma forma também, querendo ou não, de melhorar o engajamento interno, melhorar o ambiente interno para evitar e fazer com que as nossas taxas de turnover diminuam. Então a gente tem um formulário que a gente fala que é parcerias que você gostaria de ver aqui na VUP. Constantemente a gente recebe Chili Beans, Havaianas, tem muita parceria legal que a gente está mantendo contato, Quinto Andar e tal, que a gente está mantendo contato. Possivelmente a gente deve fechar mais algumas parcerias nas próximas semanas, que os próprios VUPers solicitam e que no final das contas todo mundo consegue se beneficiar disso. Então buscar parceiros estratégicos para a sua empresa, para você conseguir melhorar o clima e melhorar o ambiente, é uma das formas de você conseguir diminuir o turnover, né, Dani? Muito bacana. E são parcerias que valorizam também o profissional. É legal igual a gente tem parcerias com a Udemy, tem parceria também com a Rocket City, que são empresas que dão cursos e tal. Eu mesmo já fiz um curso da Udemy. Sim. Então, assim, é muito legal ter esse tipo de parceria para poder valorizar também questão de cursos, estudos e tudo mais, que todo mundo precisa. Sim, total. E como você falou, são parcerias em todos os segmentos, né? A gente não pode esquecer da Loura, que é a nossa parceira, que ajuda bastante a gente com cursos voltados na área de tecnologia. Tem a Xiaomi, que ajuda a gente na organização de eventos, hackathons, etc. Então, quando a gente começa a externalizar as nossas vontades e se unir com outras empresas, todo mundo sai ganhando. Os colaboradores saem ganhando, a VUP sai ganhando, o mercado sai ganhando. E no final das contas, a gente está trabalhando vários pontos específicos dentro da VUP para conseguir diminuir algumas taxas que a gente acha
que é super importante. E o turnover é uma das taxas cruciais para um modelo de negócio que está crescendo, está rampando, porque constantemente a gente precisa de pessoas para ajudar a gente a crescer, né? Verdade. Galera, eu vou dar uma dica para vocês também, que é uma planilha de turnover que a gente tem. Na verdade, é um dashboard. Um dashboard muito interessante, onde você vai preencher lá qual é a quantidade de pessoas que tem na sua empresa, quantidade de demissão, voluntárias e involuntárias. E aí você vai analisando numericamente como que está crescendo a sua empresa, como que não está crescendo a sua empresa com relação à quantidade de pessoas ali dentro. E lá dentro desse próprio material já tem uns insights para você analisar melhor, analisar criticamente o que está acontecendo na sua empresa. A gente vai deixar disponibilizado aqui em algum lugar. Em algum lugar, a gente não sabe ainda se vai ser na descrição, porque a gente está em todas as plataformas. Mas a gente vai deixar para vocês darem uma olhadinha, que é um material muito rico mesmo para você fazer esse tipo de análise, né? A gente cuidar do onboarding, né? Com certeza. Porque quando o profissional entra dentro da empresa, ele tem que ser bem recebido e ele tem que já sentir de cara o que é a empresa, a cultura, as pessoas, processos. E como é que a gente consegue organizar isso de uma forma legal? Mais uma planilha maravilhosa que nós temos. Gente, o onboarding é o pontapé inicial para você conseguir reter aquele profissional dentro da sua empresa. Com certeza, a primeira impressão é a que fica, não é? Com certeza. E o onboarding tá aí para isso, para você fazer uma apresentação legal da empresa, do time que ele vai trabalhar, da equipe inteira, tudo mais. Tem todos os processos, passos que você pode seguir. Você vai dando os checks lá, é uma planilha bem organizada, bem funcional. Você consegue entender o que está acontecendo dentro do seu processo de onboarding e consegue acompanhar direitinho o que fala para você fazer, como que foi aquele processo que você acabou de fazer com o novo funcionário. E é uma planilha assim, muito bacana. A gente também vai deixar ela aqui. Vai deixar, e lembrando que é de graça, né? A gente gosta sempre de democratizar o acesso a todas as informações, então se vocês tiverem feedback, algumas coisas, alguma informação ou outro material que vocês gostariam de receber, manda pra gente que a gente, ou se a gente tiver, a gente já te manda, e se a gente não tiver, vai ser um prazer construir para vocês. Legal? Agora vamos falar de avaliação de desempenho, eu acho que é importante porque muitas das vezes a gente tem vários turnovers involuntários, mas será que a gente está demitindo a pessoa pela razão certa? Será que a gente realmente está avaliando o desempenho dela ou está sendo feeling? Será que feeling funciona? Tem várias dúvidas assim que eu tenho durante o dia a dia e acho que a gente pode trocar uma ideia aqui para a gente conseguir ter o máximo de informação possível para tomada de decisão. Né? Bacana. Olha, gente, primeiramente, avaliação de desempenho, né? Como o nome já diz, você avalia como está sendo o desempenho daquela pessoa. Sim. Né? A gente aqui na Avop a gente faz uma avaliação 360 que é muito legal, que envolve tanto pessoas do seu time como líderes e pode envolver também as pessoas que convivem com você e não necessariamente são do seu time. É bacana você fazer esse tipo de avaliação porque justamente o que você falou, Felipe, são os motivos pelos quais a gente acaba demitindo a pessoa. Só que às vezes você não está investigando muito bem. A gente volta naquela questão da pesquisa, volta na questão de investigar, de conversar, de pesquisar mesmo a respeito daquela situação específica para você ter uma tomada de decisão certa, né? Sim, e é importante fazer algumas perguntas. Será que as metas das pessoas estão sendo claras? Será que os objetivos estão sendo claros? Porque não adianta nada a gente não colocar uma meta, não ter um planejamento para aquela pessoa, não ter um planejamento para rodar as avaliações de desempenho e no final das contas a gente demitir a pessoa porque feeling. Eu acho que essa pessoa não está produzindo, eu acho que essa pessoa não está gerando resultado. Mas você tem medido o resultado dela? As metas, objetivos estão sendo claros para você e para a pessoa? Porque se não tiver, acho que feeling assim, muitas das vezes funciona, mas não é a melhor opção para a gente tomar decisão. Sempre basear em dados, a gente consegue tomar decisões mais seguras, né, Dani? Até porque para você dar um argumento para aquela pessoa, né? Para você explicar para ela o que está acontecendo. É legal você falar de metas, e meta é uma coisa muito complexa no meu ponto de vista, porque você tem que fazer um tipo de meta alinhado com aquele funcionário. Sim. Porque às vezes aquela meta tem que fazer sentido para todo mundo. Então é legal alinhar as metas, é legal você sentar literalmente com a galera e falar, gente, então essa meta aqui faz sentido, essa meta não faz sentido. E aí sim, a partir daí você fala, te avaliei, seu desempenho foi X e aí não foi bacana, você tem um argumento totalmente fechado, bem alinhadinho com aquela pessoa e também não vem surpresa, sim, né? Sim. Porque às vezes a pessoa é demitida e fala, nossa, nem sei o que aconteceu, e aí de repente, só que às vezes não foi de repente. Geralmente não é de repente, né? Demissão é um assunto muito difícil de lidar e de fazer,
mas que tem que ter uma cautela muito grande. Sim. E aí você precisa de análise para você fazer esse tipo de demissão. É bacana você falar assim, olha, a gente analisou desde esse ponto, e foi alinhado junto previamente, e aí a gente chegou nessa decisão. E sempre dar feedback, sempre conversar, eu acho que é importante. Quando tem um ponto que está desalinhado, senta com a pessoa, conversa, dá feedback, seja claro, seja transparente, porque assim a pessoa não vai ser pega de surpresa e a gente não vai cometer nenhuma injustiça. Então é sempre importante mesmo a gente deixar bem claras as nossas expectativas e estar alinhado com as expectativas da empresa, a sua como gestor e a do colaborador também que está participando do meio. E essa avaliação 360, Dani, é legal porque o gestor avalia os pares dele, o gestor avalia quem ele está gerenciando, quem está sendo gerenciado avalia os pares e avalia o gestor. Então a gente consegue entender muito bem o cenário global das coisas para não cometer nenhuma injustiça. E é legal que a avaliação aqui da VUP 360, e acho que outras empresas também utilizam critérios técnicos, comportamentais e culturais. Então a avaliação leva em consideração as metas, leva em consideração aspectos culturais, leva em consideração aspectos comportamentais, e depois da avaliação sempre tem os feedbacks do gestor para aquela pessoa para a gente conseguir melhorar. Então isso é muito importante porque deixa umas coisas claras e transparentes para todo mundo e a gente consegue fazer de panos limpos todo o processo para tomada de decisão. E se porventura a gente optar por desligamento daquela pessoa, a gente tem insumo, dados e tem um processo muito bem detalhado para fazer com que aquele turnover involuntário aconteça da melhor forma possível. Mas sempre é bom entender o porquê aquela pessoa está sendo desligada ali no momento. Porque se foi por aspectos comportamentais e culturais, a gente tem que voltar lá no nosso processo seletivo para ver se aquelas pessoas que a gente contratou estão realmente fazendo sentido com a empresa. Ou talvez a forma como que a gente está trabalhando a cultura e o comportamento, a forma como a gente está pregando essas coisas dentro da empresa não está sendo legal. Então é bom rever também os processos internos de engajamento daquelas pessoas, né, Dani? Outra coisa que eu estou pensando, um ponto muito positivo da avaliação de desempenho, é porque a gente está pensando muito em um sentido só. Sim. Só do desligamento involuntário. Mas o desligamento voluntário também tem muito a ver com isso. Sim, total. Às vezes a pessoa ela tem que conhecer muito bem aonde que ela está, conhecer muito bem quais são as expectativas da empresa com relação a ela, e às vezes ela pode perceber que aquele não é o tipo de emprego que ela gostaria de estar. E aí, às vezes a pessoa não tem nem como se dedicar com tudo que ela tem, porque não é aquilo realmente que ela queria. E aí é legal fazer esse tipo de avaliação, porque a pessoa mesmo pode perceber e falar assim, olha, eu realmente não me sinto alinhada com esse tipo de coisa, não me sinto alinhada com esse tipo de método, não me sinto alinhada com a empresa. Por isso que é muito legal ter essa avaliação, ter uma conversa clara, uma conversa transparente com os funcionários, manter essa relação de gestor, de funcionário, manter uma coisa mais horizontal, mais clara, pelo menos. Saudável. Mais saudável. É mais saudável para o turnover da empresa. Com certeza. Aí a gente tem que lembrar que quando a gente fala de turnover, seja voluntário ou involuntário, por mais que a gente fique triste por perder a pessoa, etc., são coisas naturais que acontecem, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tratar com uma maior naturalidade e entender o motivo pelo qual aquele turnover aconteceu. É muito, mas muito importante a gente sempre se basear em dados. Então, com essa relação saudável, como você falou, de uma forma horizontal, transparente, a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais natural e tudo fica mais fácil depois, sabe? Então, todas as empresas têm turnover, os profissionais mudam de carreira constantemente, os profissionais mudam de empresa constantemente. O que a gente tem que fazer é sempre deixar um ambiente o mais agradável possível para quando aquela pessoa sair da sua empresa, ela, ou seja voluntariamente ou involuntariamente, ela conseguir rampar. O que me deixa mais feliz é as pessoas que saíram da VUP nos últimos anos, hoje elas estão super bem empregadas, super felizes no emprego delas, e eu fico super feliz com isso, porque é importante ver e me deixa feliz ver que a VUP foi um salto na carreira da pessoa. Se todas as empresas começarem a tratar esse turnover dessa forma, com certeza a gente vai conseguir fazer mais coisas para o mercado e ter mais profissionais qualificados no mercado. Então é aquela coisa de treinar, capacitar os profissionais, ajudar eles a crescerem, independente se eles vão ficar ou não no futuro da sua empresa. Então tratar o turnover de uma forma mais natural é importante. Felipe, eu acho que é isso, né? Sim. Acho que a gente falou pra caramba. Falando de vários temas, dando diversos exemplos, acho que é legal. Só recapitulando, se vocês não escutaram um podcast nosso com o pessoal da ClickBus, com o pessoal da Max Milhas,
volta lá, escuta o nosso podcast, seja no YouTube, Spotify ou qualquer outra plataforma que vocês estão usando, porque tem muito conteúdo legal. A gente vai deixar em algum lugar aqui, seja na tela, aqui em cima, embaixo, na descrição, os links para a nossa planilha de onboarding, para ajudar vocês a fazer o onboarding, e o nosso dashboard de turnover, para ajudar vocês a calcular o turnover. A gente tem um material super legal sobre turnover, depois volta lá, dá uma conferida. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, manda aqui pra gente, é legal, a gente vai responder. E é isso aí, galera. Muito obrigado novamente por estar escutando a gente. Se você chegou até aqui, fico super feliz. Espero vocês nas próximas edições dos nossos podcasts. Se vocês quiserem que a gente grave com alguém especial, marque a pessoa aqui. Eu acho que é importante. Vai ser um prazer gravar, independente de onde essa pessoa estiver. E é isso, né, Dani? É isso aí, muito gente. Obrigado. Valeu demais. Todo mundo que tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente. Ó, curte a gente nas redes sociais, hein? Isso é verdade. Curte, compartilha, dá um like. É isso aí, gente. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.